perceberam quantos de nós jovens têm largado os seus empregos e se arriscado para abrir o próprio negócio? O Fala Aí de hoje é sobre empreendedorismo. A gente vai conversar com alguns jovens donos dos próprios negócios e descobrir se existe uma fórmula para ser um empresário de sucesso. E nós estamos aqui com o Douglas. Ele é estudante de publicidade e propaganda e já é dono da própria agência, é isso? Isso mesmo, estamos aí tentando ingressar nesse mercado de trabalho até mesmo antes de se formar na faculdade. Você já está no 4º ano de PP? Isso, faltam poucos meses aí para a conclusão. E a agência Congo existe há quanto tempo? A gente abrimos em janeiro, né? A ideia já existe há muito tempo, desde o início da faculdade eu já estava com essa ideia. Aí no ano passado eu tive trabalhei na assessoria política de um candidato e isso me abriu algumas portas para me ajudar, né, a abrir o meu próprio negócio. Aí aproveitei a oportunidade. Legal. Você já trabalhava na área antes? Já trabalho aqui na agência, apesar de ser um dos sócios, né, eu tenho o papel de diretor de criação. E nessa área de design gráfico eu já trabalho há cerca de 10, 11 anos já. E aí você entrou na faculdade e desde essa época você já pensava em abrir a sua própria agência? Sim, foi bem isso. Eu cheguei a tentar outras faculdades antes da publicidade, mas já trabalhava na área. Estava sendo teimoso, tentando outra coisa, né? Aí na hora que eu decidi entrar de cabeça, né, nesse ramo, daí desde o primeiro ano eu já tinha a ideia de abrir uma agência já. E como foi tomar a decisão de, não, vamos abrir o nosso negócio? Como foi esse processo? Então, claro, né, que a primeira parte, né, como eu acredito que todos os negócios são, é verificar a viabilidade financeira, né, antes de tudo, né, ver se o bolso vai aguentar. E apesar de ser um ano de crise, né, a gente ainda começou otimista, achou que era uma boa oportunidade. Aí começamos a trabalhar, foram mais ou menos 3 a 4 meses trabalhando, estruturando e contratando pessoal e resolvendo esses detalhes antes de abrir. Qual que foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram para abrir o negócio de vocês? Acredito que a maior dificuldade, por incrível que pareça, por mesmo a gente estando na área, no curso, na faculdade, é encontrar o pessoal para trabalhar com a gente, né? Ainda não existe muita mão de obra qualificada assim, nesse ramo aqui na região, né? Muitas pessoas que se formam acabam indo para longe, grandes centros, né? E aqui fica bem escasso, é bem complicado. E antes você trabalhava como diretor de arte, agora está como sócio de uma agência. O que mudou? O que você sentiu que é diferente agora? O estresse, né? Agora é mais estressante. Muita responsabilidade realmente nessa parte financeira, né? Que é o que diferenciou mais, né? Porque o meu trabalho, a minha função, a gente gosta de exercer aqui, todos os sócios, inclusive, como se fossem funcionários, né? Todo mundo de igual para igual. Aqui dentro a gente procura sempre levar dessa forma. Então o que mudou mais foi essas responsabilidades financeiras, né? Que antes não tínhamos tanto envolvimento, né? E a família apoiou? O que eles falaram? A minha mãe, apesar de achar que eu sou meio louco, né, sempre apoiou, sempre apoia, sempre me dá uma força. Até hoje, quando tem algum problema e ela pode me ajudar, ela me ajuda. É essencial, eu acredito, para quem está começando, ter o apoio da família. Sem ela é complicado. Hoje tem muitos jovens que preferem abrir o próprio negócio, a gente vê muitas coisas novas surgindo no mercado. Eu acho que isso é um pouco da nossa geração, né? De gostar de ser patrão. E eu queria que você desse, então, você, com toda a experiência que você tem agora, desse uma dica para o pessoal que está em casa assistindo e que pretende abrir o próprio negócio, o que você tem a dizer para eles? Com certeza, a gente deve tentar sim. Tem muita oportunidade para todo mundo, mas sempre pé no chão, calma e mas muita paciência mesmo, porque não é fácil para ninguém. Realmente tem que se pensar muito bem antes de entrar, mas temos que tentar assim, aproveitar enquanto somos novos, né? Temos bastante chance ainda. Não é de uma hora para outra que surge. Com certeza, muita paciência. E agora nós vamos conversar com o Patrick. Ele é formado em publicidade e propaganda e atualmente é dono da Amor de Chocolate. Tudo bom, Patrick? Tudo bem, Bruno, e você?
Bom, então fala pra gente, você se formou em publicidade e hoje você trabalha no ramo alimentício, né? Como que foi essa transição de um pro outro? Pois é, na verdade eu não esperava trabalhar com chocolate nunca. Quando eu era mais novo, tinha uns 11 anos, eu já tinha feito chocolate para vender na escola, inclusive eu tenho um histórico de alimentício na minha vida. Mas antes eu não pensava em trabalhar com isso, ter minha própria empresa. Como isso aqui é uma empreitada entre dois amigos, né? Eu e um amigo meu que resolvemos dar a cara a tapa no mercado, digamos assim, e arriscar uma coisa nova, eu não esperava. Então eu me formei na faculdade, já trabalhava no meio, né? Trabalhava com assessoria de imprensa, depois trabalhei como produtor de TV, inclusive apresentava um programa, né, Bruna? Que é também, eu falei que hoje você comanda, já que eu tinha comandado antes. Mas assim, é uma experiência super legal, é super inovadora, a gente está descobrindo a cada dia uma coisa diferente, a gente tem uma noção de mercado que a gente não tinha nem na faculdade, né? Ele também é formado em marketing, o Hugo. Então a gente tem essa certa sintonia em relação ao que a gente estudou, né? A nossa profissão. E como a gente aplica isso no negócio que nós temos hoje. Então tá sendo bem legal, bem bacana. E como que surgiu a ideia de montar uma empresa, de sair do ramo de agência, do ramo da comunicação, para montar uma empresa, para virar um empresário? Então, antes da gente se formar, a gente já conversava em ter o nosso próprio negócio, quando a gente tivesse, né? Já com a nossa graduação na mão, digamos assim. Mas a gente nunca tinha ideia do quê. A gente sempre pensava em alguma coisa, mas nunca pensava no quê. E a mãe do Hugo começou a fazer doces para vender na igreja, para baratear uma viagem que eles iam fazer. E nessa brincadeira, o pessoal começou a gostar bastante do doce, né? Que era o cone recheado. E começou a pedir sempre, não enjoavam, compravam todo fim de semana e tal. E ela começou a fazer assim. O Hugo, de repente, começou a vender pro pessoal do bairro quando ele tinha um tempinho. O pessoal do bairro também começou a gostar, lá de onde ele mora. E daí, eu também enxerguei uma certa possibilidade nesse negócio, né? E numa conversa que a gente teve um dia bem formal na frente do meu apartamento, eu falei, cara, por que a gente não investe no doce da sua mãe, né? Aí primeiro a gente ficou meio receoso, com medo de não dar certo, porque, né, era uma coisa que não existia no mercado, super inovadora, só que a gente também não tinha ideia de como que a gente ia desenvolver isso. Então, a gente chegou a um ponto e falou, vamos tentar. E eu trabalhava, né, até então, e aí eu falei, cara, eu vou arriscar, vou sair do meu trabalho. E ele trabalhava com o pai dele, ele falou, você vai mesmo, tem certeza? Eu falei, vou, mas antes vamos fazer um teste. Aí eu comecei a pegar, também levei pro meu trabalho, comecei a vender pro pessoal que eu trabalhava junto. E o pessoal também começou a gostar, então comecei a pegar quarta, depois comecei a pegar terça e quinta, depois comecei a pegar segunda, quarta e sexta. Então foi aumentando e eu vi que o negócio ia ser legal, bacana, e falei, vamos arriscar. E saí do meu trabalho. Aí no dia 1º de junho do ano passado, né, de 2014, a gente começou com essa nova ideia e pimba, deu certo. Você acha que o perfil de um empresário de sucesso é conseguir saber aproveitar as oportunidades? Olha, eu acho que antes de aproveitar a oportunidade, ele tem que arriscar. Se você não arriscar, eu acho que você nunca vai saber se aquilo vai dar certo ou não, né? Então, primeiramente, ele tem que ser um cara corajoso, arriscar, às vezes, sem nada na mão, sem nenhum cash até, às vezes, nenhum dinheiro, porque era o que a gente não tinha no começo. A gente começou, foi um investimento que a gente teve, foi de R$70 no começo, então não foi praticamente quase nada. A gente também, claro, contou com a colaboração da família dele também, dos pais dele também, que super deu a mão pra gente. Meus pais também super deu a mão, mas assim, pra ser bem sincero, R$70 foi nossa primeira empreitada inicial, assim, sabe? Então, eu acho que além de aproveitar uma oportunidade, tem que ter uma coragem. Porque hoje em dia, a gente sabe que o mercado não tá fácil, a gente tá em tempo de crise. Tanto até que há um ano atrás, quando nós começamos, também não era um tempo muito fácil, né? Não era uma certa bonança no mercado brasileiro. Mas como a gente não lida muito com esse mercado nacional, é mais assim, municipal, a gente conseguiu, né, dançar conforme a música, de uma forma ou de outra, introduzir o produto no mercado. Então, como a gente tinha essa flexibilidade de estar sempre mais perto das pessoas, a gente tinha esse contato, né? De ir levar o produto, de ter aquela chance de apresentar do nosso jeito, né? De como ele era feito e tudo mais. Então, eu acho que isso colaborou muito com a gente. Então, eu acho que casou a coragem, né? Talvez sim com o tempo certo, né? Com a ideia que nós enxergamos, fomos, bom, vai dar certo. Pode ser também, mas eu acho que a coragem é mais importante, Bruna. Coragem, né? Sim. E você falou que desde o começo você já pensava em ter uma empresa, né? O que te motivava isso, a se tornar um empresário? Por que abrir o seu próprio negócio? Olha, sempre foi uma vontade muito mútua. Eu nunca deixei ela gritar muito alto, assim. Eu sempre quis falar, vai,
podia um dia ter uma coisinha, né? Às vezes pensava comigo, imagina se tivesse uma coisa assim, uma coisa assada. Eu nunca tinha uma coisa X na cabeça. Eu nunca pensei, um tal negócio. Mas sempre quis, eu queria ter um negócio, né? Pra mim, assim. Mas eu acho que é mais pela vontade de ter uma liberdade de fazer aquilo que você quer, do jeito que você quer, né? De ter flexibilidade com os seus horários, de pensar numa coisa melhor, mas você sabe que você está pensando numa coisa que é melhor pra você, que eu acho que te motiva muito mais, né? Claro, quando você está num grupo, num meio que você tem uma função e aquela função exige que você faça o seu melhor, sim, é bacana também. Mas ainda eu acho que essa vontade cresce quando o negócio é seu. Então, eu sempre quis, sabe, investir naquilo que era meu, de ter aquele gosto de conseguir fazer uma coisa e falar, nossa, que prazer de fazer isso, né? Então, eu sempre quis, assim, eu acho que a vontade foi sempre, como eu disse, mútua, mas eu nunca perdi a esperança de ter uma coisa minha. Então, basicamente por aí. E você se arrepende de ter largado a área da publicidade? Porque, assim, você trabalha hoje, né, com comunicação, mas não tão diretamente. É mais na comunicação da sua empresa, né, que você aplica aquilo que aprendeu na faculdade. Você se arrepende de ter largado essa área para ter ido para um outro ramo, mas para fazer aquilo que você gosta? Olha, se arrepender não. Talvez eu sinta um pouco de falta de estar mais afinco nessa área, sabe? De saber das últimas notícias, das atualidades. E às vezes eu sinto um pouco de falta, assim. Claro que também existe um certo tipo de falta de tempo. Porque senão eu podia procurar e, né? E entrar mais um pouco desse lado também. Mas como a loja e as coisas me tomaram bastante tempo, eu acho que não sobrou, né, outro espacinho para lembrar da publicidade todo dia, assim. É claro, que nem você disse. Eu aplico as coisas que a gente aprendeu, assim, né, no dia a dia, nas nossas ações. Então, mas a gente tem também, pra você ver, a gente tem publicitário que cuida só do nosso Facebook, e a gente também não tem tempo. Então, assim, eu sinto um pouco de falta, assim, mas não me arrependo, não. Eu acho que também tem tempo pra tudo. Talvez mais pra frente, quando a gente estiver bem estruturado, se a empresa andar sozinha, com as próprias pernas, a gente pode investir na nossa área também, né, como ele também. O Hugo é formado em marketing, eu em publicidade. Talvez a gente pode se aventurar em outra coisa. Também gosto de fotografia, sempre trabalhei com essa área. Então, às vezes, mais pra frente, quem sabe não volta, né? Então, mas por enquanto tá bem, tô gostando, não tô me arrependendo, não. Qual que é a sua dica, então, para os jovens com mente empreendedora que estão assistindo o nosso programa? Primeiro, tô brincando, mas assim, como eu disse, coragem acima de tudo. Eu acho que antes de você ter uma boa ideia, você precisa ter uma coragem para sair daquele seu comodismo, daquilo que você tem no presente. Não é fácil, a dica não é fácil, gente. Você não fica rico assim, mas é satisfatório ter uma coisa que é sua, arriscar num projeto que é seu. Quando você tem uma amiga, melhor ainda, como eu tive a parceria do Hugo, então é 10 vezes melhor, porque você divide o peso, né? Divide as funções, então fica muito mais legal. Se você tem uma pessoa de confiança, acredite nela, aposte os dois juntos, que é sempre muito melhor. E eu acho que assim, se você tem uma ideia boa, eu acho que você não pode desperdiçar, porque, né, uma ideia desperdiçada, talvez ela não volte. Como você disse, às vezes tem o tempo que ela desperta em você e você vê que tem a chance de dar certo, você não pode desperdiçar, você tem que ter a coragem de arriscar. Então acho que essa é a ideia. Tenha coragem de arriscar nas suas ideias, acho que é isso. Nós estamos aqui com o professor João Kodato, ele é coordenador do curso de administração e vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente. Tudo bom, professor? Tudo bem. Diz pra mim, o que um jovem precisa hoje para ele abrir a própria empresa? Qual que é o primeiro passo que ele vai dar? Eu sempre falo que empreendedorismo, o primeiro passo que ele tem que ter é a ideia, né? A primeira coisa, o empreendedor ele sofre quando ele tem uma ideia, né? Porque ele precisa colocar ela em prática. Mas o empreendedor hoje ele precisa ter conhecimento, né? Ele precisa buscar conhecimento, ele não pode ter só vontade, ter só ideia. Muitas empresas elas fracassam porque muitas vezes ficou só na ideia, não buscou conhecimento. Então, se eu tenho vontade de abrir um negócio na área de alimentação, eu tenho que ir conhecer esse mercado, tenho que estudar, tenho que fazer treinamento, né? Então eu não posso ser um aventureiro. O empreendedor ele tem que buscar novos voos, tem que fazer os seus insights, né? Mas os seus ensaios, só que sempre com o pé no chão.
né? Porque hoje o recurso está tão escasso, né? A economia ela passa por um período de amadurecimento, vamos dizer agora, mas é nesses momentos, né? Nos momentos de dificuldades é que surgem as oportunidades, mas a gente sempre tem que estar buscando conhecimento. Quais são as maiores dificuldades que o dono de uma empresa enfrenta, na sua opinião? Olha, no Brasil hoje, duas coisas são dificuldades para o empresário. A carga tributária, né, que a gente sabe que é alta no Brasil e muitas vezes o retorno não é tão satisfatório. E uma outra preocupação muito grande dos empresários hoje, que a gente conversa muito com o empresário, eles nos procuram, e eu tenho amigos empresários também que conversam, é a falta de qualificação. E uma terceira coisa que prejudica, não, que preocupa o empresário é a falta de comprometimento das pessoas. Então, a carga tributária elevada, a falta de qualificação e muitas vezes a falta de comprometimento das pessoas é que dificulta o andamento e o crescimento das empresas. O Brasil ele poderia estar num patamar elevado de crescimento, mas essas coisas também impactam no crescimento. Como que uma empresa vai crescer se ela não tem mão de obra? Então, às vezes, a gente se pergunta por que não vem uma grande empresa para a nossa cidade ou para a nossa região? Porque muitas vezes o grande empresário ele faz esse levantamento, né? O que tem na região? Tem mão de obra? Tem, mas é escassa, né? Então, tem, mas ainda não tem uma qualificação adequada para grandes empresas, né? Vamos dizer assim. Então, são três coisas que prejudicam demais o empresário de vários setores, não é só da indústria, do comércio ou do serviço, é de todos. A carga tributária elevada, a falta de mão de obra e a falta de comprometimento. Você acha que isso da falta de comprometimento é justamente porque o jovem está passando por esse período que hoje eu percebo que o pessoal da minha idade, principalmente, prefere abrir a própria empresa, prefere tentar ter o seu negócio, mesmo que seja uma coisa pequena, do que trabalhar para uma outra pessoa. Você acha que é isso? Nós vivemos um período um conflito de gerações, né? Que muitos psicólogos, filósofos, pessoal da área que lida com humanas, né? Eles comentam sobre o conflito de gerações, que é a geração um pouco mais antiga, vamos dizer assim, e a geração Y, que é uma geração que é essa da tua idade, do jovem com 25, até 30 anos, assim, que ele é mais imediatista, ele é ansioso, ele tem muita ansiedade dentro dele, então muitas vezes ele não espera as coisas acontecerem, ele quer que a coisa aconteça muito rápido. E no mundo corporativo não é bem assim, né? Nós temos um tempo de maturidade, a gente tem que crescer dentro da empresa, a gente tem que conhecer a empresa. E para ele isso daí às vezes demora demais. 5 anos para um jovem, hoje é muita coisa, né? Então, e isso a gente viu inclusive na educação. Por que os cursos começaram a cair? Porque o mercado começou a exigir. O jovem ele não consegue às vezes estudar 4, 5 anos. Para ele é muito tempo, então ele precisa de curso de 3 anos, ele precisa de curso de 4 anos. Então a educação também sofreu um pouco com isso daí, porque precisamos criar cursos mais rápidos, porque o mercado exige. Então eu vejo que o jovem hoje ele tem dentro dele um leão, né? Um leão esperando sair para fora para ele colocar todas as coisas. Mas um leão, se a gente for observar um leão na natureza, ele não nasceu leão. Ele foi um filhotinho, ele foi passando todas as fases. E para o jovem é muito difícil o jovem de hoje, ele esperar, né? Porque nós, às vezes até erroneamente, a gente classifica o jovem como um jovem delivery, né? Que é uma geração delivery, tudo pronto. Eu tenho... a geração do macarrão instantâneo. Nós temos lá a pizza pronta, tudo pronto, né? E muitas vezes a gente quer levar isso para dentro do mercado, para dentro da família, e aí a gente se decepciona, que não é bem assim que funciona. A gente precisa de um tempo, né? E esse tempo é tempo de conhecimento, tempo de maturação. O vinho só fica bom depois de um tempo. Qual que é o seu conselho, então, para esses jovens que têm ideias, que têm vontade, que querem abrir a própria empresa? O que você aconselha eles a fazer? Eu sempre aconselho e sempre vou aconselhar a estudar. Eu tenho filhos em casa, eu tenho jovens também. Eu trabalho com jovem há 11 anos, né? Então o jovem ele precisa fazer com que esse leão dele fique mais experiente,
fazer com que esse leão dele adquire conhecimento. Vontade é como eu disse no início, né? A ideia a gente tem, mas eu preciso conhecer daquilo, né? Para a gente não se frustrar. E o jovem, quando ele é muito difícil para ele lidar com frustrações. E aí ele pode entrar depois em crise, em coisa e tal. Então o jovem, a gente sempre tem que acreditar no jovem. Eu adoro trabalhar com jovem, eu não me vejo sem trabalhar com jovem, mas a gente precisa fazer com que esse jovem principalmente acredite nele. O jovem tem que acreditar nele, ele tem que acreditar nele que ele tem potencial, que ele é capaz. Que muitas vezes as coisas acontecem e ele fala assim, nossa, como que aconteceu para esse senhor e para mim está tão difícil? Porque era outro tempo, era outra geração. Então hoje o mercado ele não está apto a receber aventureiro. Os aventureiros ficam pelo caminho. Né? Então o que nós estamos vendo jovens crescendo no mercado, mas no Brasil e no mundo, nós temos lá o criador do Facebook, é um jovem, milionário. Nós temos o criador do Buscapé no Brasil, é um jovem, milionário, né? Mas eles, com certeza, eles buscaram conhecimento, podem ter certeza absoluta, é só ver a história deles, é só estudar a história deles. Isso me faz lembrar da internet, e hoje surgiu toda uma nova profissão, né, por causa da internet. A gente vê jovens ganhando muito dinheiro com o YouTube, por exemplo, e com trabalhos assim. Então, a dica para esses jovens tenham paciência e se preparem para o mercado, é isso? Paciência e se preparar. Esses dias eu até estava vendo com um palestrante que veio, inclusive, dar uma aula de pós aqui, que ele tem... E os meus 2 filhos, que são jovens, eles sempre estão falando que ganham dinheiro com jogos. Tem jovens ganhando dinheiro com jogos eletrônicos, né, via internet. Mas é um caminho que você precisa aprender também. Você tem que estudar como que aquilo funciona e como que isso retorna para o jovem. Então existe, que nem você falou, a internet ela criou um campo de possibilidades para o jovem que muitas vezes o mais antigo não acredita. Mas o jovem ele tem que provar que aquilo funciona. E esse palestrante falava que o filho dele assim, começou a receber dinheiro, e ele foi ver o que era. O filho dele nada mais fazia do que gravar vídeos no YouTube e colocava numa página que ele criou para vender. Então quem tinha interesse em aprender a jogar aquele jogo, assistia o vídeo dele e comprava. Então era uma parcela pequena, que no início foi pequena e foi crescendo. Então hoje ele tem uma renda disso. E muitas vezes para a gente que é um pouco mais, vamos dizer assim, experiente, não velho, né? Você visualizar esse mercado também é uma coisa meio utópica, né? Falando, nossa, será que isso mesmo acontece? E aí para nós também, nós temos que estudar para ver que aquilo realmente gera uma receita, né? Gera um ganho para o jovem. Né? Então, são possibilidades. É claro que existem... dentro do mundo, no Brasil, no Paraná, em Umuarama, existem algumas ilhas, né, que a gente fala, essa pessoa se destacou, mas porque ele visualizou uma oportunidade. Né? Eu estava lendo agora uma reportagem de um rapaz pernambucano que ganhou um prêmio de o empreendedor social do ano. Não é nem no Brasil, é um prêmio mundial. Ele inventou um GPS para cego. Então, mas de onde que surgiu isso? Porque ele é cego. Então ele começou a estudar e viu que existia uma oportunidade para aquele equipamento. Então é um óculos que vai fazendo as medições e vai orientando o cego nos caminhos. Então vamos dizer que é a aposentadoria da bengala, quem sabe. Mas é um jovem que se tiver uns 30 anos. Se vocês querem saber a minha opinião, sempre vale a pena investir naquilo que te faz feliz. A nossa dica para você é essa: coragem, ousadia e acredita na sua ideia. A gente se vê no próximo Fala Aí. Tchau!